Olá! Em nossa última aula estudamos sobre solidariedade social em Durkheim. Hoje daremos continuidade falando sobre a estratificação social em Weber. A teoria da estratificação social criada por Weber foi para analisar a sociedade. Ela tem como fundamento três conceitos centrais: o conceito de classe, status e partido. Esses conceitos são tipos ideais de diferenciação social. Portanto, eles não representam a própria realidade social, mas servem de ferramenta para buscar compreendê-las. Vamos lembrar o que são tipos ideais? A gente já estudou em algumas aulas passadas. Tipos ideais ou tipos puros é uma ferramenta teórica. Os tipos ideais servem como parâmetros de observação. Serve apenas como um ponto de partida de comparação entre o objeto observado e a abstração teórica. Assim, seria possível observar grupos, estratos e instituições sociais que têm características de tipos ideais diferentes, ainda que um deles seja um predominante. Para Weber, a posse de propriedade e as oportunidades de valorização seriam as características centrais para determinar uma situação de classe. Vamos entender agora o que Weber diz sobre classe, status e partido. Weber entendia que a classe social está condicionada à situação de mercado, ou seja, à condição econômica ou padrão material de existência dos indivíduos. O termo classe refere-se, portanto, a qualquer grupo de pessoas que se encontra em uma mesma situação econômica. Já a estratificação por status tem relação com o prestígio, a posição social, o estilo de vida, a instrução formal. Ela se distingue da estratificação por classe, pois a posse de propriedade nem sempre seria suficiente para garantir uma posição social de prestígio. Em contraste com as classes, os grupos de status em geral constituiriam comunidades, pois reuniram indivíduos com semelhanças no modo de viver, nos hábitos e valores e mesmo na visão de si em relação aos indivíduos dos demais grupos de status. Bom, Weber notou que a propriedade econômica nem sempre está relacionada ao status. No entanto, no longo prazo, a situação de classe pode também ser atribuída como uma situação de status. Por fim, o partido é uma forma de estratificação na qual a distribuição de poder se daria pela capacidade de controlar de uma organização. Se o lugar das classes e dos grupos de status é a ordem social, no que diz respeito ao prestígio e à honra, o lugar do partido é a ordem política. Da mesma forma que a ordem das classes e dos grupos de status influenciam uma a outra, elas também acabam por influenciar e serem influenciadas pela ordem política. As características centrais do partido é a orientar sua ação social visando a aquisição de poder. Bom, eu vou deixar um esqueminha aqui agora para vocês entenderem bem o que é estratificação, e tem economia, social e política, e abaixo tem classes, estamentos e partido, tá? Weber defendia a sociedade em três ordens. Ele dizia que seria possível classificar os grupos de acordo com a ordem econômica, a ordem social e a ordem política. Então, a estratificação é isso. Weber ele classificou a sociedade em três ordens. Essas três ordens que são as estratificações que a gente acabou de estudar. A partir dessas três ordens, poderíamos encontrar o que Weber chama de classes, estamentos e partidos. Essas três ordens que são as estratificações e elas se combinavam. Bom, espero que esteja claro. Eu vou deixar uma atividade para vocês relacionada a esse conteúdo. Usem essa videoaula para responder e o livro também, tá? E eu espero que não esteja tendo nenhuma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato. Até a próxima!